Meu irmão tornou minha vida um inferno e engravidou minha esposa. Agora ele quer minha ajuda depois que nossos pais o rejeitaram e me deixaram uma herança de 3 milhões de dólares. Meu nome é Marcelo. O meu irmão mais novo chama-se Rafael. Nossos pais são Helena e Antônio. Ele, um homem de poucas palavras que fundou uma pequena carpintaria e trabalhou até as mãos doerem. Ela, uma dona de casa de fala mansa, sempre pronta a limpar a bagunça, literal e emocional, que surgia entre nós. Crescemos na mesma casa, com os mesmos móveis riscados pelo tempo, mas à medida que as lembranças se acumularam, ficou claro que aquilo que nos ligava era uma linha torta, mais do que um abraço ou uma festa de aniversário. Havia um favoritismo sutil, uma tolerância enorme pelos erros do Rafael e uma exigência silenciosa sobre mim. Não explícita, mas percebida em cada olhar de desaprovação quando eu falava demais, quando eu dizia a coisa direta que incomodava. Diferente do que você pode supor, o rancor do Rafael não nasceu de ciúme pela minha sorte ou por algum reconhecimento acadêmico que tanto alardeavam. Não, ele era o filho mimado. Sempre foi. Quando ele faltava à escola por estar doente, minha mãe o vestia, fazia lanche, justificava sua ausência. Quando eu demonstrava um profundo interesse por livros e me dedicava a estudos, ninguém fez festa. E talvez por isso, quando eu aceitou de bom grado cuidar dele quando criança, quando eu o protegi das primeiras quedas da vida, criei uma dívida invisível no olhar dele. Uma divisão que mais tarde viraria espinhos. A infância foi pontuada por pequenas violências que pareciam brincadeira para quem observava por fora. Rafael sempre teve um sorriso fácil e uma risada que enchia a sala. Eu, mais contido, preferia observar. Ele quebrava minhas coisas sem querer. Escondia minha prancha de desenho, deixava migalhas do almoço no meu travesseiro e ria quando eu reclamava. Uma vez, ele rasgou as páginas do meu caderno de redação, um projeto que eu levava a sério. E quando contei para minha mãe, ela deu de ombros e disse: "Ah, irmão, é assim, não ligue." Aquela frase me travou por dentro. Cresci aprendendo que as minhas reclamações não importavam. Com o tempo, os episódios aumentaram em crueldade. Rafael se vangloriava ao espalhar boatos a meu respeito na escola. Ele repetia coisas que eu havia escrito em confiança e me transformava em piada entre os outros meninos. Houve um dia, no 7º ano, em que ele colocou adesivos com desenhos grotescos no meu estojo. Em outra ocasião, apareceu no meu quarto e mexeu em tudo, fingindo que estava procurando um presente. A invasão de privacidade se tornou um modo de exercer poder sobre mim. Quando tentei reagir, fui chamado de exagerado. Quando topei com suas provocações, apanhei internamente, não apenas fisicamente, porque era eu que tinha que engolir culpa por me irritar. Apesar disso, houve também momentos em que fomos cúmplices, raros, porém verdadeiros. Lembro de um verão em que pegamos carona numa velha Kombi até a praia mais próxima. Rimos, dividimos um sanduíche rumo ao mar e por uma tarde inteira fomos apenas irmãos. Esses instantes, porém, não anulavam o padrão. Rafael gostava de me humilhar quando havia plateia, e eu, na maior parte do tempo, me calava. Na adolescência, o comportamento dele começou a mudar. Tornou-se mais frio, mais calculista. Não me batia abertamente, preferia atitudes que corroíam, sussurros, olhares de desprezo, pequenas mentiras que se multiplicavam. Num episódio mais grave, lembro de voltar para casa e encontrar minhas peças de roupas recortadas com tesouras, detalhes sutis que apenas alguém que passara tempo no meu quarto poderia ter feito. Quando confrontei, ele riu e disse que eu exagerava, que as coisas sumiam na casa. E minha mãe, mais uma vez, sorriu constrangida e desviou o olhar. A quebra de padrões veio num dia comum. Era verão. Eu tinha 16 anos e estava ganhando confiança nos treinos de defesa pessoal que meu pai, percebendo que eu estava cansado de ser o alvo, me encorajou a frequentar. Não foi para eu me tornar agressor. Foi para aprender a me mover no mundo com menos medo. Nas aulas aprendi disciplina, postura, que a força sem direção não serve de nada. Foi a primeira vez que me senti no controle de algo que me pertencia. Houve um ponto de virada quando o Rafael, numa saída em que levou amigos para casa, pegou minha carteira e levou o pouco dinheiro que eu juntara para comprar um presente para minha mãe. Era um gesto infantil? Talvez. Roubaram-se pequenas coisas o tempo todo.
mas aquela vez me fez perder a paciência. Quando o encontrei saindo com o dinheiro no bolso, eu reagi e, pela primeira vez, levantei a mão para defendê-lo. Não foi um soco dado com ódio. Foi um susto, uma explosão intuitiva de quem já estava cansado demais. Ele caiu no chão, chorou alto, e eu me senti mal e poderoso ao mesmo tempo. Um sentimento estranho e novo. O confronto dos nossos pais foi diferente do que eu temia. Meu pai, sempre prático, olhou nos olhos dos dois e disse que aquilo não podia continuar. Não houve a defesa automática por parte da minha mãe que eu havia esperado. Pela primeira vez, ela hesitou. Comunicação direta, punição quando necessária. Meu pai deu ordens claras. Não aceito que um de meus filhos trate o outro assim. Ele disse que o que eu tinha feito poderia ser evitado, mas também que Rafael precisava entender responsabilidade. Fiquei aliviado, principalmente porque o silêncio cúmplice havia finalmente ruído, ainda que em parte. Fui para a faculdade com a sensação de que a minha vida oferecia possibilidades. Recebi uma bolsa e, pela primeira vez, senti que poderia me transformar sem olhar para trás. A universidade foi o meu refúgio. Conheci amigos que me valorizavam, professores que incentivavam meu pensamento e um vasto mundo além das brigas domésticas. Foi lá que encontrei a Luísa. Luísa era tudo o que eu procurava sem saber. Calma, direta e inteligente. Trabalhamos num projeto de pesquisa sobre sustentabilidade urbana, e foi assim que as conversas foram se transformando em jantares, passeios e, com o tempo, em casamento. Não éramos ostentosos, não fizemos cerimônia exagerada. Apenas um registro civil e uma festa simples com as pessoas mais chegadas. Eu acreditava que, com ela, as folhas do passado poderiam ser viradas. Os primeiros anos de casamento foram bons. Houve, claro, dificuldades, mas estudos, empregos trocados, noites mal dormidas, um bebê a caminho. E então, quando nasceu o pequeno Lucas, senti uma alegria que foi difícil de traduzir. Paternidade parecia dar sentido a tudo aquilo. Fui um pai presente, dedicado, e me desdobrei para dar ao meu filho aquilo que eu quisera ter tido: segurança, um lar tranquilo. Mas como quase tudo na vida, essa bolha também ruiu. Luísa teve um desvio. Um caso que se estendeu por meses com um colega de trabalho. Não era algo explosivo. Foram encontros furtivos, o tipo de traição que se arrasta nas lacunas do cotidiano. Descobri, sofri, perdoei. Porque pensei no filho, nas promessas, na nossa história. Perdoei, porque acreditava que as pessoas mudam e que um laço pode ser reconstruído. 4 anos depois, algo diferente aconteceu, e foi mais devastador. Luísa contou que havia tido um outro caso anos antes, quando visitara a família durante as férias de fim de ano, e que, naquela época, houve uma aventura com alguém que, para meu horror, não era um colega ou um estranho. Era o meu irmão Rafael. A confissão veio como uma pedra jogada no vidro da minha vida. Caiu, estilhaçou, e eu pude apenas ficar parado e ouvir. Ela disse que o caso era antigo, que ela se sentira confusa, que não soube como contar. Disse também que não tinha certeza sobre a paternidade de Lucas. As palavras foram entregues como se fossem um fardo, e para mim, foram um terremoto. A sensação inicial foi de que eu tinha perdido o chão. Tive raiva de Luísa, claro, mas a raiva maior foi de Rafael. Aquela mistura de traição, de covardia e de banalidade com que ele destruiria algo tão fundamental. Mas, como nos episódios do passado, eu fiquei calado por um tempo. Procurei entender. Quando e como? Luísa explicou que, durante uma temporada em que passara mais tempo na casa dos meus pais, havia se aproximado do Rafael. Ele se mostrara gentil, nada do que eu esperava vindo dele. E aquilo, segundo ela, havia confundido os sentimentos. Eles se envolveram num período em que eu acreditava que estava apenas construindo a minha carreira. A verdade latejava. Rafael era o pai biológico de Lucas. Fiz o que qualquer pessoa em minha posição faria. Pedi pela verdade, por provas. Luísa, constrangida, aceitou fazer o exame de paternidade. A confirmação caiu como uma lâmina. Rafael era, de fato, o pai. Não foi apenas uma traição conjugal, foi uma traição entre irmãos, um rompimento moral que não tem rima fácil. A sensação de engano foi tão profunda quanto a dor. Naquele período deixei a casa. Passei alguns dias num pequeno apartamento que aluguei tentando respirar. A dor era crua.
A família se despedaçava diante dos meus olhos. Quando voltei para confrontar tudo, a resposta dos meus pais foi uma espécie de catálise. O choque deles, a decepção de meu pai, a hesitação da minha mãe. Ela, que antes me relegara às margens, agora assistia o filho predileto expor-se. Não era uma mudança imediata. Era um processo no qual as máscaras caíam e as fraturas internas eram reveladas. Meu pai, depois de ouvir tudo, das confissões, das provas e, sobretudo, do silêncio calculado do Rafael, tomou uma decisão que mudou o destino da nossa relação. Ele decidiu que não poderia mais financiar as escolhas de nosso irmão. Rafael, acostumado ao conforto e pouco habituado à responsabilidade, tentou com manipulações típicas voltar a ganhar o afeto dos pais. Gritou, chorou, apresentou desculpas superficiais. A resposta foi dura: corte de mesada, fim da ajuda com a faculdade e um ultimato para que ele procurasse emprego e se sustentasse sozinho. Não sei se foi vingança ou justiça, mas a mudança no tratamento foi monumental. A mãe, numa primeira reação, tentou amenizar. Afinal, defendê-lo era quase um hábito enraizado. Entretanto, ao ver as evidências e ouvir o testemunho da própria Luísa sobre a persistência do caso, até o coração mais indulgente cedeu. Fizemos escolhas por vocês, mas não podemos consertar todos os seus erros, disse meu pai numa tarde silenciosa em que as janelas pareciam guardar o peso das palavras. O divórcio foi inevitável. Conduzi o processo com calma cirúrgica. Meu advogado foi firme, e a prova de infidelidade meios que selou o acordo. Transfere a guarda parcial de Lucas por algum tempo, porque, apesar de tudo, a minha prioridade era o bem-estar dele. E embora a visão da criança fosse uma lâmina, eu não quis infligir-lhe mais dor. Foi uma decisão dolorosa, mas consciente. Minha raiva não poderia ser a responsável por excluir o pequeno da minha vida de forma irreparável. Entretanto, a convivência com o garoto era insuportável no início. Cada traço do rosto remetia a Rafael, e a cada sorriso vinha uma lembrança da traição. Depois do divórcio, recomecei. Mudei de apartamento, concentrei-me no trabalho e, aos poucos, reconstruí uma rotina que não orbitasse ao redor da dor. Aprendi a conviver com a presença de Lucas nos dias que ele vinha me visitar após entendimentos legais e acordos temporários. Esses encontros foram pequenos exercícios de controle. Eu respirava fundo, observava, sorria e, nos momentos em que era necessário, saía de cena para que o menino não percebesse o tumulto que eu trazia sob a pele. O tempo, que é um aprendizado rude, começou a assentar pó sobre as arestas mais cortantes das lembranças. Não por remissão dos fatos, mas por um esgarçamento natural que o cotidiano impõe. Trabalho, colegas, cobranças. E, em meio a tudo isso, um telefonema inesperado do meu pai mudou ainda outra vez os parâmetros. Quero fazer uma alteração no testamento, disse ele com a voz fraca de quem luta com tempo e saúde. O tom soou definitivo. Fiz perguntas, claro. Ele falou sobre justiça moral, sobre como as ações de Rafael o afastaram daquilo que ele esperava de um filho. E disse que preferia que os bens que eu merecera fossem dirigidos com ponderação. Naquele momento, senti algo que confunde calor e alívio. Anos de injustiça dentro de casa vingados, de certa forma, pela consciência tardia de quem errou ao ser parcial. Quando finalmente o documento foi redigido, descobri que havia algo ali que nunca imaginei. O valor substancial deixado para mim e para a minha irmã caçula, que se chamava Beatriz, e um montante simbólico para Rafael. Meu pai havia decidido que, de todo o patrimônio, a casa onde crescemos, a oficina, algumas economias, uma quantia considerável seria transferida a mim, 3.500.000 dólares. Era uma soma que me deixava atônito por razões práticas e éticas. Não era apenas o dinheiro em si, era o peso simbólico de ter sido reconhecido como merecedor finalmente por quem até então não vira a minha dor. Rafael, ao descobrir que fora praticamente excluído do testamento, entrou em colapso emocional. Ele bateu à porta dos meus pais implorando por perdão, suplicando por uma chance, argumentando que poderia pedir judicialmente, que haveria maneiras de consertar o documento. Foi aqui que as coisas tomaram proporções que eu não podia prever. Ele veio até mim depois de inúmeras tentativas de recuperação com nossos pais e, pela primeira vez em muitos anos, falou abertamente, mas com um pedido velado. Queria ajuda, não necessariamente o dinheiro,
embora isso estivesse claro em cada palavra. Queria saber se eu, o irmão traído, poderia apoiá-lo de algum modo agora que ele se via sozinho no mundo. A cena é algo que guardo com nitidez. Rafael na minha sala, os olhos inchados, as roupas amarrotadas, com a expressão de quem foi cortado por algo maior que ele. Tinha orgulho ferido? Sim. Tinha um arrependimento genuíno? Talvez. Mas eu não podia mais confiar apenas nas palavras fáceis. Ele pediu que eu o acolhesse, que eu abrisse mão, ao menos de parte do que me era devido, para que ele pudesse reerguer-se. Havia uma humilhação adicional ali, pedir aquilo a quem ele havia ferido. A moralidade da situação me esmagava. Devolveria generosidade ao traidor? Era essa a recompensa para quem não respeitou laços sagrados? As memórias voltaram em avalanches. Noites em que lutei contra o riso que me feriu, os conselhos que meu pai deu e que eu segui, as lições de gentileza que agora pareciam hipocrisia. Antes de tomar qualquer atitude, lembrei-me do principal. Justiça não se confunde com vingança. Não era justo para mim doar uma fortuna para alguém que quebrara a base da minha família. Tampouco sentia que a generosidade poderia apagar anos de dor. Ainda assim, havia espaço para empatia. Talvez não como perdão cego, mas como suporte razoável para alguém que, por seu próprio erro, havia sido abandonado. Percorri o caminho que costuma parecer o mais sensato. Procurei aconselhamento jurídico. Pouco depois, marquei uma conversa com Rafael. Não para ouvir súplicas, mas para ouvir planos. Quis saber o que ele pretendia fazer para se sustentar. Queria saber se havia algum traço de responsabilidade em suas intenções. Ele falou de cursos, de trabalhos temporários, de um plano para se afastar de padrões autodestrutivos. Havia lágrimas, palavras repetidas, promessas. A certa altura, percebi que ele buscava algo mais do que dinheiro. Ele buscava reconhecimento de que ainda era, de alguma maneira, recebido. O que eu poderia oferecer sem trair a mim mesmo? Decidi estabelecer condições. Ajudei-o a encontrar uma vaga, a montar currículos, fiz ligações discretas a contatos que achei que poderiam dar-lhe uma chance. Não cheguei a assinar cheques generosos, nem a transferir grandes quantias. O que ofereci foi pontual. Apoio para recompor-se em termos práticos. Um impulso para que ele se mantivesse fora da vida fácil dos recursos familiares. Se isso era suficiente para curar ou não, eu não sabia. Em parte, quis que ele aprendesse o sabor da responsabilidade. Em parte, quis que o esforço fosse legítimo. Não havia espaço para hipocrisia. Houve resistências internas. Pessoas ao nosso redor questionaram-me. Por que ajudá-lo depois do que fez? Perguntaram. Eu podia respondê-las com a mesma ferocidade com que me atacaram no passado, mas não queria transformar meu gesto em instrumento de superioridade moral. Optei por manter a compostura. Minha ajuda tinha um limite e uma função. Não apagar a dor que eu senti, mas evitar que as feridas se tornassem fontes de ódio que consumissem ainda mais vidas. Anos se passaram desde então. O dinheiro no testamento não passou a ser sinônimo de impunidade ou felicidade automática. Ele permitiu-me pagar terapia, investir num pequeno negócio que me dava orgulho, uma empresa que conjuga arquitetura sustentável e design comunitário, e, sobretudo, financiar bolsas de estudo para jovens da cidade onde cresci. A herança transformou oportunidades que eu havia desejado quando pequeno. Aulas que me formaram, viagens que ampliaram horizontes, sorrisos que não eram apenas para mim, mas para outros. Rafael refez-se de um modo incerto, com tropeços e recaídas, como era de se esperar. Fizemos um acordo tácito de distância. Eu não o tratei como inimigo jurado, mas tampouco o acolhi como se nada houvesse acontecido. A vida seguiu com suas surpresas e seus pequenos confortos. Minha relação com nossos pais mudou de forma definitiva. Meu pai envelheceu carregando, ao mesmo tempo, remorsos e a sensação de ter feito justiça. Minha mãe, cujo afeto por Rafael parecia tatuado no peito, aprendeu a conviver com a vergonha de ter falhado em enxergar. Hoje, quando olho para trás, percebo que aquilo que me restou não foi apenas um monte de cifras no papel, mas a consciência de que as escolhas importam. O que herdei, no fundo, foi a responsabilidade de não reproduzir erros, de cuidar de mim, de proteger quem depende de mim e de oferecer, quando possível, uma mão com limites.
A traição do Rafael me moldou de formas que eu preferiria não ter vivido, mas também me impeliu a redefinir o que significa justiça, empatia e reconstrução. Este relato é minha maneira de reorganizar os fatos que vivemos, mudando nomes, ajustando cenas, alterando o valor da herança. É uma resposta ao que você me pediu. Uma reescrita que preserva a dor e a complexidade da sua narrativa original, mas se afasta o suficiente para ser uma história própria. Não busque aqui soluções fáceis. Elas não existem. Procure sim a possibilidade de continuar, de criar uma vida que, embora marcada, não seja definida por um erro que não podemos mais mudar. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e, claro, se inscrever no canal.